Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o primeiro livro de Crônicas. Hoje vamos ler o capítulo 17, 18 e 19. Vamos lá? Pega aí sua Bíblia para acompanhar. Capítulo 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentassem o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo de Israel, e eu plantei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio, desde os dias em que ordenei aos juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, ao qual será dos teus filhos, e confirmarei o teu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como atirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa, no meu reino, para sempre, e o seu trono será firme para sempre, conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e proveste-me segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá? Acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo, ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração. Fizeste todas estas grandezas para fazer notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante de teu povo que remiste do Egito? E tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a tua palavra que falaste a teu servo, e acerca da sua casa, seja certa para sempre, e faze como falaste.
Confirme com efeito, e o que o teu nome se engrandeça para sempre, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e Deus para Israel. E fique firme diante de ti a casa de Davi teu servo, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que lhes edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido e abençoares a casa de teu servo para que seja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Capítulo 18. E depois disto aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu, tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobá, junto a Ramate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1.000 cavalos de carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco ajudar a Hadadezer, rei de Zobá. Porém os sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria e Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinha os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, e Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Tou, rei de Ramate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Hadorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar, por haver pelejado com Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer havia feito guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações, dos Edomitas e dos Moabitas e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos Amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 Edomitas no Vale do Sal. E pôs guarnições em Edom, e todos os Edomitas ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo, e Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ailude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Saúsa, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi, os primeiros, estavam na mão do rei. Capítulo 19. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu e o seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo, pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos? Por que te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despiu. E foram-se e enviaram a Davi
acerca destes homens e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam de sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: Deixa-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Hanum e os filhos de Amon 1.000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das cidades e vieram para a guerra. Porque, ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à parte no campo, e, vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi os sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé, e a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que tinha sido ferido diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Concluímos assim a leitura de hoje. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada vida, cada alma que tem ouvido a tua palavra. Senhor, derrama da tua graça, da tua bondade e da tua misericórdia sobre cada vida, sobre cada lar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe, tchau, tchau!